Dia com Jesus. Vocês podem marcar aí na sua Bíblia o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, verso 26 ao 32. São Lucas 17, 26 ao 32. Efésios 3, 16. E nós ouvimos ontem que não é hipocrisia nós escondermos a nossa nudez, cobrirmos a nossa nudez e continuarmos nessa jornada. Cobrir a nudez é próprio desde o Éden. Assim que errou, assim que saiu da palavra, a palavra religião, no latim, tem o sentido de religar, mas já dentro do hebraico, o grego mesmo, ela tem um sentido mais profundo ainda, que vai para cobertura, propiciação, que é o que Jesus faz. Só existe uma religião verdadeira, só uma. Aliás, só existem duas religiões, uma verdadeira e uma falsa. Uma que religa, que cobre realmente. Isso começou lá no Éden. E Adão fez uma cobertura para si, de folha. Aquela religião não serviu. Deus propôs outra, providenciou outra, matando o cordeiro que apontava para seu filho Jesus, Cristo, ele próprio. Então é próprio cobrir a nudez. Antes não. A mulher e o homem estavam nus e não viam porque estavam cobertos com o véu da santidade. Mas agora, no século XX, elas estão nus e não percebem porque estão cobertos com o véu da iniquidade. São gadarenos. Gadareno não suporta roupa no corpo. São demônios. Fazem as mulheres tirar as roupas nas praias, nas ruas, dentro das igrejas. Uns paninhos chamados de vestido. São demônios. Mas então é próprio cobrir a nudez do pai, da mãe. Na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, o irmão Branham disse que um cristão faz tudo para cobrir o que o outro, os erros do outro, as falhas do outro. Isso é próprio do cristianismo, desde o Éden. Cobrir. Não acobertar, não ser conivente, mas cobrir. Por isso o eleito nunca é maledicente. No céu que não entra o adúltero, o ladrão, mentiroso, não entra o linguarudo, aquele que maldiz, que difama com sua língua. O salmista já sabia disso, não é? Então a gente já começa a sentir-se mais à vontade e eu tenho que ter cuidado, senão já estamos pregando. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. E como aconteceu nos dias de Noé, São Lucas 27, a partir do verso 26. Aliás, 17, perdoe. Eu anunciei 17, agora eu estou fazendo confusão. É 17, o número do macaco. Eu estava passando uns viadutos ali, então estava lembrando de uma história, um amigo meu. Eu disse que um fazendeiro lá em Goiás, muito rico, foi numa cigana, a cigana leu a sorte dele, disse: uma vaca vai te matar. Ele vendeu tudo que tinha, gado, fazenda, mudou aqui para São Paulo. E um dia ele
Ele falou assim, eu quero ver vaca me matar aqui em São Paulo. Ele ia passando no Val do Anhangabaú, um cambista de loteria gritou atrás dele, ó, vaca! Ele pulou lá embaixo e morreu. Quebrou o pescoço. A vaca acabou matando ele. Né? E terminou a festa de Trindade, que é igual da Aparecida aqui. E um irmão pentecostal, na era pentecostal mesmo, isso é verdade. Verdade mesmo. Colarinho abotoado, paletózinho, chapéu na cabeça. No ônibus, o povo estava retornando da festa, do Divino Pai Eterno. Na cidade que eu nasci, Trindade. E um fazendeiro viu ele e começou a insultá-lo. Né? Isso aqui é igreja forte, poderosa. Viu como é que Trindade estava cheia de gente? Não tinha nem jeito de se mover. Que é igreja, isso é que é igreja. E o Pentecostes foi inchando o pescoço, enchendo o irmãozinho assembleano, pentecostal. Chegou a hora dele descer, ele teve paciência. Bateu no ombro do fazendeiro e disse, o senhor tem a Bíblia em casa? Ele disse, tem, é da boa, é da católica. Disse, então chega lá, o senhor lê Apocalipse 17. O senhor vai encontrar a sua igreja lá. Em Apocalipse 17. Aí que ele desceu e bateu no vidro. Disse, não esquece não, é o número do macaco, viu? 17. Lá que está a sua igreja. Não sei o que aconteceu, que o homem deve ter chegado em casa, pegado aquela Bíblia, aí que ele viu lá que se trata. Ele deve ter convertido, ou então xingado demais aquele irmão. Viu? Então é São Lucas 17. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Pensando no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Davi, aquele Deus da caverna. O Senhor gostou de caverna, com Elias, caverna do irmão Brana. Nós oramos a Ti, Senhor, porquanto o Senhor é o mesmo que está aqui. O profeta diz, eu quero pedir oração para uma pessoa, e vocês a conhecem bem, sou eu. E eu coloco meu nome na cabeça dessa lista, coloquei, que foi citado aqui, Senhor. Joaquim Gonçalves Silva. E todos nós precisamos disso. Como precisamos de comer, de alimentar, de dormir, de beber água. Precisamos da oração, precisamos da leitura, precisamos da mensagem, Senhor. E não é só de pão que vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Cremos no perdão dos nossos pecados. E essa é a razão de ainda estarmos de pé. Se não for a tua misericórdia, todos já teríamos sido consumidos. Lembrando do verbo de Deus, nós te pedimos e agradecemos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. Mas sinais evidentes da vinda do Senhor. É uma coisa que
não tem controvérsia. Não tem por que ter controvérsia. É sabermos que a vinda do Senhor está em pleno cumprimento. Porque, na verdade, a vinda do Senhor tem um curso. Muita gente pensa que a vinda do Senhor é a aparição do Senhor. Mas não, a vinda do Senhor tem um curso. E esse curso começou com o ministério do profeta maior de Deus, que é, sem dúvida alguma, o ministério do Filho do Homem. Porque o irmão Branham não é o Filho do Homem, o Filho do Homem. Mas o ministério dele é o ministério do Filho do Homem. Porque o Filho do Homem não vai pisar aqui na terra. E exatamente nos dias iguais, idênticos ao de Noé e ao de Sodoma e de Gomorra. Ontem a gente saiu, antes do almoço, e eu entendi que aquilo mais foi para fazer uma caminhada, que foi muito boa para mim. Mas ao Beco dos Aflitos, que coisa, Rua Direita, sei lá, 25 de março, e eu falava para eles, se isso não for os dias de Noé, onde estão os dias de Noé? Onde estão? Se não foram os dias de Noé, onde estão os dias de Noé? Se não foram os dias de Sodoma, onde estão os dias de Sodoma? De Gomorra. Então, os sinais pregam, confirmam, anunciam, vaticinam. Os acontecimentos são, sem dúvida alguma, proféticos. Se os acontecimentos são proféticos, por que tanto medo de profeta? Por que essa aversão por profeta? Por que o sistema denominacional tem tanta aversão por um profeta? Sabe quem não gostou do profeta de Deus? Foi Jezabel, Herodias. Elas nunca gostaram do profeta, principalmente se tratando do profeta Elias. E se o mundo religioso considerasse e amasse o irmão Branham como profeta de Deus, ele seria um falso. Se a igreja da mensagem fosse bem quista pelo mundo, pela política religiosa, ela não seria a noiva de Jesus Cristo. Porque ela estaria maculada. Ela estaria casada com o Estado. Ela teria marido vivo. Jesus não se casa com a mulher que tem marido vivo. Ela tem que ficar viúva. Aí ele faz dela uma virgem para ele. O mundo tem que morrer para ela. O mundo religioso, todo sistema eclesiástico morre para a igreja eleita. Basta analisar, veja a proporção da população do tempo de Noé em relação ao nosso tempo. A explosão demográfica que temos hoje no mundo. E veja a proporção disto, a relatividade. Nos dias de Noé foram apenas 8 que entraram na arca. E se nós tivéssemos capacidade, condição para contar quantos membros da mensagem existem no mundo hoje, proporcionalmente, o número está sendo menor do que os 8 da arca. Proporcionalmente falando. Mas o importante é você saber que você está dentro.
Aí então vem a questão de você valorizar. E é isso que você tem feito. É exatamente isso que faz você viajar 2, 3 horas de ônibus com sua família para ouvir a palavra do rapto, do arrebatamento. É isso que responsabiliza os pastores. É exatamente isso que nos leva a entregarmos exclusivamente o assim diz o Senhor. Porque quando o irmão Branham estava batizando lá no Rio Ohio, ali entre Louisville e Jeffersonville, de cá é Kentucky, do lado de lá, Indiana, o jornal publicou isso nos Estados Unidos. Uma bola de fogo desceu, veio até ali perto, sobre aquele lugar. E daquela bola de fogo saiu uma voz dizendo: como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Agora eu quero ver qual o truque humano, ou estratégia, efeito cinematográfico de Hollywood que fez aquilo. Não. Agora nós somos muito bem-aventurados, porque nós não vimos aquilo e cremos. Muitos viram, mas não creram. Nós não vimos e cremos. Você não viu e creu. E Jesus Cristo diz: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Isso nos encoraja a prosseguirmos. Nós não assistimos milagres. Nós lamentamos por que não foram filmadas as campanhas do irmão Branham, para vermos o menino ressuscitando lá no México, na Finlândia, e tantos outros mortos e câncer caindo na plataforma, aleijados andando, cegos enxergando. Não. Afinal de contas, se o profeta de Deus, se o irmão Branham não tivesse realizado nenhum milagre, nós estaríamos aqui da mesma forma, crendo em sua mensagem, pelo seu conteúdo. Aliás, Paulo chegou a dizer que os sinais são para os infiéis. Os judeus buscam sinais. Os judeus buscam imposição de mãos. E os infiéis estão correndo atrás dos mercenários da cura divina. E tem que entrar em corrente de 7 dias e coisas assim, em novenas, e dar bastante dinheiro. Mas nós, não porque merecemos. Jacó não merecia. Ele não era melhor do que Esaú, mas Deus o amou antes que ele fizesse qualquer bem ou qualquer mal, e aborreceu Esaú. Deus tem misericórdia de quem ele tem misericórdia, tem compaixão de quem ele tem compaixão. Como foi nos dias de Noé. Como da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. E como aconteceu nos dias de Noé. Assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. O que está acontecendo. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos.
Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Lembrai-vos da mulher de Ló. Como nos dias de Noé, havia um profeta. Como nos dias de Ló, havia um profeta. O Espírito está desafiando desta maneira. As igrejas dizem, não há profeta. Profeta foi só até João. A Bíblia diz que somente até João, até a lei. Profeta da lei foi até João. Mas profeta da graça é de João para cá. É depois de João. É depois de João. Se haveriam falsos profetas, é porque haveria verdadeiro profeta. E como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, quer dizer que só existem perversões, deturpação, perversão, adultério da palavra. Não existe o outro lado oposto? Existe sim. Mas o Espírito está alertando. Na verdade, não havia profeta em Sodoma e Gomorra. Não havia, porque o profeta estava longe dela. Nunca foi lá nem para ler jornal, para ver notícias dela, notícias de sangue, de terrorismo. Nunca foi lá assistir uma novela. Nunca. Abraão entrou lá. Se o rei de Sodoma quis vir agradecê-lo, teve que sair de Sodoma e vir cá fora encontrá-lo. Isso é o que nos ensina a palavra em uma verdadeira escola dominical. E nós estamos supostos a termos esse entendimento que não nos deixará confundidos em instante algum da nossa vida. Porque isto realmente significa a verdadeira revelação. Como nos dias de Noé e Ló, havia um mistério profético. Veja só. E esse mistério significa exatamente os acontecimentos que são proféticos. Se nós ligarmos um receptor, um rádio aqui, nós vamos ouvir, mesmo que seja música, mesmo que seja evangélica a música, nós vamos ver Sodoma e Gomorra. Hinos sacros não são hinos mais para eles. Tem que ter bateria, tem que ter ritmo de rock, o ritmo que veio do inferno. Se o ritmo que veio do inferno está dentro da igreja, então o inferno está na igreja. Se o ritmo que veio do inferno está no coração da pessoa, do tocador, e de quem aprecia, então o inferno está dentro dele. Os eleitos odeiam como o irmão Branham odiou. Tem aversão pelo rock. Não gostam, não sentem bem. Eles saltam, eles pulam ao redor da arca como Davi pulou. Mas existem muitas, a música é infinita. Canções, marchas, que podem levar o povo de Deus a saltar, louvar ao redor da arca, sem nem pensar no maldito rock and roll, pedras rolando. O Espírito nos lembra, nesta hora, do mistério da iniquidade versus o mistério da piedade. O mistério da iniquidade não está oculto.
Isso é chocante. Os sodomitas fazem questão de mostrar a marca de Sodoma através do carnaval e de todos os acontecimentos. Eles não têm vergonha, elas não têm vergonha de mostrar a marca do diabo em suas unhas, em seus lábios, em seus olhos, em seus cabelos, em seus corpos. Mas os irmãos de São Paulo também dizem: eu não tenho vergonha. O irmão dele, a irmã diz: eu não tenho vergonha de carregar as marcas de Cristo, de Cristo, de Cristo, em meu corpo, em meus lábios, em meus cabelos, em meus vestidos. Trago as marcas de Cristo em meu corpo. Havia uma moça que ela se envergonhava demais de sua mãe. E afinal de contas, ela cursou até faculdade à custa de lavagem de roupa de sua mãe. Ela tinha vergonha. Ela apresentava sua mãe como empregada e mandava ela sair de dentro da sala porque ela exalava um mau cheiro. E só quando aquela mãe morreu, e na autópsia foi descoberto que ela tinha um grande tumor debaixo do braço, a razão daquele mau cheiro, um câncer que a corroía enquanto ela lavava a roupa, para educar a filha rebelde, que se envergonhava dela. Eu disse: como podemos nos envergonhar desse Cristo, cheio de feridas no Calvário? Isaías 53, ele viu isso e disse: ele tomou sobre si as nossas iniquidades, ele carregou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quantas filhas têm vergonha de suas mães, por estarem acabadas, enrugadas. Filhos, quantos maridos se envergonham de suas esposas, porque depois de dar-lhes filhos, construir uma família, elas se envelhecem primeiro do que eles. E depois eles têm vergonha delas. Mas São Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é ela, o Evangelho é ele. O Evangelho é ele, o Evangelho é ela. Tudo isso está dentro do mistério da iniquidade. O mistério da piedade é Deus em carne. É você ver Deus em seu irmão. O profeta disse: se você não pode amar a gente de Cristo, você não tem como amar a Cristo. Não para ser repetitivo, acredito ser até uma vaidade que Mombrana não teve. Às vezes ele pregou uma mensagem 16 vezes. No intervalo, no parágrafo 36, final do parágrafo 35, a mensagem, o intervalo,
ele faz citação do que São Paulo diz aos Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, não num credo, não numa denominação. Você, irmão denominacional, que está aqui pela graça divina, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que esse é o primeiro passo do êxodo, da saída. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Selados. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Você pode ver aqui que o Espírito Santo mesmo é um selo. Olha, há fases na vida do homem, da mulher, que diz, depois quando ela é resgatada, ele é resgatado, ela dá 1000 graças a Deus. Ele dá 1000 graças por não ter sido selado naquela condição. Em que vivia. Tem muita gente orando por aí, Senhor, sela-me com teu Espírito. Batizado num batismo pagão de Niceia. Senhor, sela-me com teu Espírito. Esperando um regime parlamentarista vir governar o mundo, que é primeira pessoa, primeiro-ministro, segunda pessoa, segundo-ministro, terceira pessoa, terceiro-ministro. E onde é que fica o Rei dos Reis? O Senhor dos Senhores. O regime de Deus é monarquista, é rei. Não existe 3 pessoas governando, são 3 ofícios. Pai sobre nós, Deus sobre nós, Filho, Deus conosco, Espírito Santo, Deus em nós. Agora, quer selar uma coisa dessa, de Niceia, do paganismo? Tem que selar, é lá de Jerusalém, lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. O Espírito Santo tem que selar, é isso. Porque senão fica selado para o inferno, para a grande tribulação. O Espírito Santo é o selo para o indivíduo. E aquele indivíduo, quando recebe o Espírito Santo, ali termina seu tempo de gemer, porque já é uma obra consumada. Não fica correndo para cima e para baixo, com fome de carne e sede de água, conforme profetizou Amós. Por exemplo, em anos passados eu trabalhava com uma empresa de estrada de ferro. Nós carregávamos os vagões de certa mercadoria, como por exemplo, latas de alimentos, de uma empresa enlatadora de frutas e outras víveres. Quando terminávamos, antes de colocar-lhe o selo nesse vagão, chegava primeiro o inspetor para certificar-se de que tudo estava bem colocado, porque de outra maneira, na primeira parada do trem, tudo cairia e se poria a perder. E a companhia de estrada de ferro teria que pagá-lo, porque estava em desordem. O inspetor examinava tudo bem, ele rejeitava o vagão. E tínhamos que carregá-lo de novo, até que o inspetor estivesse satisfeito com a carga. Quando ele via que tudo estava bem, tudo em ordem, então ele fechava a porta,
o inspetor mesmo, aquele mesmo que fechou a arca, fechava a porta e o próprio inspetor punha um selo sobre a porta e dali em diante ninguém podia romper aquele selo até que o vagão chegasse ao seu destino. Nenhuma televisão, nenhum credo, nenhum vento de doutrina dentro da mensagem, nada podia violar aquele selo. Ele faz a inspeção, por isso você não pode ter coisas contrárias. Agora, irmãos, nós temos visto que se trata de uma coisa muito dura de ser encarada, muito dura mesmo. Porque voltando para os sinais dos dias de Noé, e mais propriamente os dias de Sodoma e Gomorra, se você quer saber, os dias de Sodoma e de Gomorra têm mais a ver com o nosso arrebatamento do que os dias de Noé. Porque os dias de Noé é uma aplicação que Jesus fez realmente. Que Noé não aponta para a noiva. Noé aponta para os salvos pela grande tribulação. Agora os dias de Sodoma são paralelos com Abraão. E Abraão é o tipo da noiva. É um tipo infalível da noiva. O homem que estava numa casa que não tinha televisão, que nunca tinha visto perna de mãe, nem de irmã, nem nada, teve que sair daquela casa. Isso é o arrebatamento. E ficou completamente separado. Enquanto o sodomismo fervia em Sodoma e Gomorra. Então, voltando para os dias de Sodoma, nós encontramos que o vagão da iniquidade já está completo. Está tudo em ordem. Tudo em ordem. O sodomismo é encontrado em todos os lugares da terra. É visto em todos os lugares da terra. É sofrido em todos os lugares da terra. Em todos os segmentos da sociedade, nas escolas e no próprio lar. Com a própria família. Com a própria família. É duro isso. Mas isso não tem relacionamento com eleitos. A vida de Ló não tem relacionamento com a noiva. A vida que tem relacionamento com a noiva é a vida de Abraão. Porque você vê, Ló não praticou o sodomismo. Ele gemeu por causa dele. Ele condenou o sodomismo. Mas estava lá dentro. E acabou praticando sodomismo em virtude das circunstâncias. Ele se embriagou quando suas filhas lhe deram o vinho. Ele se embriagou com as circunstâncias familiares e elas próprias deitaram com ele, cometendo incesto e sodomismo, que saiu, acompanhou-as. Elas não queimaram lá dentro, elas não ficaram nas denominações, mas o sodomismo as acompanhou. Raquel carregou os ídolos do pai. Circunstancialmente, Ló teve 2 filhos
com suas próprias filhas. O que significava sodomismo fora de Sodoma. Isso é terrível. Isso azeda o paladar, azeda o fígado. Isso causa tremura. Isso não causa gritos e louvores, aplausos, mas causa temor, cometendo sodomismo fora de Sodoma. Circunstancialmente, ele levou de Sodoma suas próprias filhas, que geraram duas denominações terríveis, entre as quais os moabitas, que Balaão usou para colocar tropeço diante de Israel. O fruto daquele sodomismo com a própria família. O uso contrário à natureza é um homossexualismo sodomita. Nenhuma mulher está suposta a cortar o seu cabelo porque seu marido manda. Nenhuma mulher está suposta a vestir-se de uma forma imunda, a ir com ele em lugares imundos, diz o profeta. Isto porque Deus está acima do marido. Ela está suposta a obedecer em tudo o que está na palavra, em tudo que está com Abraão, não em tudo que está com Ló, mesmo sendo justo. Esse é o retrato da igreja. Esse é o mapa da igreja noiva. Não adianta nós pensarmos em rapto, em arrebatamento, se de fato não estivermos, não nos encontrarmos já arrebatados, se não nos encontrarmos por predestinação. Nós nunca fomos moradores de Sodoma e de Gomorra. Por isso, quando a nossa vida é posta debaixo do sangue, nós nunca cometemos aquilo. Abraão nunca pertenceu àquilo. Diz, mas eu vim de uma vida pregressa, horrível. Não, você nunca deve contar isso mais para ninguém. Nós temos um evangelho aí de presidiários sair contando vantagem de suas conversões. Eu nunca criei naquilo, mesmo antes da mensagem. Como se estivesse fazendo um favor para o evangelho, fazendo um favor para Cristo. Eu vi a história do demônio da meia-noite, não sei mais quem, não sei mais quem. Não. Quando você passa pelo processo do novo nascimento, você não aceita nunca ninguém tocar no seu passado. Você diz, eu nunca cometi aquilo, eu nunca estive lá. Nunca! O povo não tem noção do que é passar pelo sangue de Jesus Cristo. Pregam-se, cantam sobre o sangue, mas conhece o sangue na sexta-feira da paixão, conhece o sangue só no Monte Calvário, mas não conhece o sangue em Apocalipse 5, no Cordeiro Sangrento, no trono da intercessão, ininterrupta por 24 horas por dia. 24 horas por dia. Não conhece a perfeição por representação diante de Deus. Daí então a mensagem do sinal ser a mensagem mais sobressalente depois dos selos. A senhora disse, mas como eu faço? Minha casa não tem jeito, pastor. Como eu faço? O Senhor diz, eu não tenho como. Não, é individual. O rapto é individual, é pessoal.
não é coletivo. Quando Josué disse, eu e minha casa serviremos o Senhor, ele estava falando numa época em que se um filho se tornasse aleivoso, rebelde, irresponsável, ele seria apedrejado, morto, estipado. Minha casa, não sabeis que vós que sois casa de Deus, templo do Espírito Santo? Sua casa não é aquela casa que tem um marido rebelde, filhos rebeldes. Sua casa é seu corpo. Sua casa é seu coração. A sua casa mesmo, literalmente falando, não é casa, às vezes é uma fornalha, é uma arena. Porque sofrer todo mundo sofre. O ímpio está sofrendo muito mais do que nós, o mundo. Mas o sofrimento está justamente, e você está numa casa que é uma fornalha, mas o quarto homem está lá com você. Com Sadraque, Misaque e Abednego. O profeta diz assim, isso é verdade. Nenhuma fera se aproxima do fogo. E quando Daniel foi jogado na cova dos leões, que sinal os leões viram? Foi um elo de fogo ao seu redor. Eles não puderam tocar em Daniel. O irmão Brando encontrou um hindu, um nativo, carregando um ídolo nas suas costas, e ele já tinha sido convertido ao cristianismo, entre aspas. E ele disse, mas por que você carrega esse ídolo? Ele disse, olha, é porque é uma tradição nossa, quando aparece um leão, então eu acendo uma fogueira e coloco o ídolo ali, e o leão não tem coragem de chegar. O irmão Brana disse, não é por causa do ídolo, é por causa do fogo. Não é por causa do ídolo, é por causa do fogo. É por causa do elo de fogo. Por causa do elo de fogo. Esse há uma auréola. Se não for o Senhor que diga a Israel, eu fico olhando o quadro de Davi, um gigante com 30 centímetros de dedo, e eu pensei, eu vi assim, mas a coisa para ele ficou ruim demais. O Davizinho estava pequenininho, mas tinha um Deus que tinha um infinito de dedos. Pelo dedo de Deus, Jesus expulsava demônios, castas de demônios, o dedo de Deus, o papilote de Deus. O que é que te cerca? O que é que te protege? O que é que segura uma moça bonita como você dentro de casa hoje? É o seu pai, é porque ele é forte, porque ele fala grosso, porque diz aqui tem que ser assim, ou então. Não há pai que segura a filha mais, não há pai que segura filho mais. Há um Espírito Santo que segura essa moça, esse rapaz. Não há ninguém que possa fazê-lo. Aqui no primeiro selo, parágrafo 41, até o 48, a mensagem do primeiro selo, isso é assim, diz o Senhor. Isso não é uma interpretação teológica.
Você, depois que ouviu essa mensagem, tendo essa semente dentro de você, você não tem mais paz lá fora. Aliás, já havia um fundo clamando dentro de você. Não por uma igreja, uma super igreja, uma igreja santa. Não. Você sabe que a igreja de Paulo tinha problemas? A igreja de Pedro, de João, de todos eles, tinha problemas humanos. Mas a sua alma clamava como o servo brama pelas águas para ouvir o que você está ouvindo. Irmã, visitante, a senhora é sincera. A senhora já orou pedindo essa mensagem sem saber. O senhor é sincero com Deus. E Deus está obrigado para com você. Nós podemos conversar um dia todo. Nós podemos adentrar à noite conversando como família. Mas tenho certeza que você já disse, opa, é o suficiente. Chega, basta. Basta, onde estão as águas? Onde estão as águas? Eu quero sair dessa Niceia. Porque a fé denominacional hoje é uma fé niceiana. Niceia está em Roma. Mas a fé apostólica partiu lá do cenáculo em Jerusalém, no concílio do Espírito Santo, que não foi um pacto político religioso, tirando Jesus do signo do carneiro, que ele era, ovelha, cordeiro, para o signo de bode, 25 de dezembro. Isso foi Roma quem fez. Isso foi a política quem fez. É tanto verdade que até hoje ela é política religiosa. Chefe de Estado e de igreja. Foi lá que foram criadas a doutrina das três pessoas distintas. Não foi nos apóstolos, não foi nos Atos dos Apóstolos, foi nos Atos de Niceia. E você diz, então, que será daqueles que morreram no passado, no tempo de Lutero, coisa e tal? É a mesma coisa você vê uma lavoura que brotou. A semente foi semeada até nas eras negras, sepultadas todas as verdades, a salvação ficou sendo vendida através de indulgências e penitências. Logo Deus molhou aquela sementinha dentro de Lutero e brotou. A quem mais é dado é mais exigido. Mas agora, quando a abominação, a assolação está no lugar em que não deve estar. Você sabe disso? A mesquita de Omar, no lugar do templo, simboliza o sodomismo com a família, a promiscuidade com a família, os pais conhecendo as pernas das filhas, os seios das filhas, os irmãos conhecendo, maridos usando suas mulheres no uso contrário à natureza, Romanos capítulo 1, e que todos são dignos de morte. Eu me sinto aqui dentro da minha igreja. Quando eu estou junto desse companheiro, eu me sinto em casa. Quando eu estou convosco, eu me sinto em casa. Eu me sinto em casa. E não importa o quanto isso esteja me ofendendo, se o irmão Brana disse, não importa o quanto isso me ofenda, porque eu mesmo estou todo embaraçado. Que humildade. Paulo dizer, miserável homem que sou. Alguém disse que Paulo saiu, ficou livre do Romanos 7. É o maior engano. Romanos 7 foi com ele até na morte. O irmão Brana diz isso, que você vai lutar com isso aí, com essa natureza até a última hora. Agora você não vai ficar só no Romanos 7, você passa para o 8 também. E quando o pregador está pregando aqui,
De vez em quando a mamãe me dá uma chicotada dessas. Pegava o meio do chicote em mim e a ponta pegava na perna dela. Era bom para saber quanto doía. Todo pregador genuinamente chamado por Deus está sentado lá atrás quando ele está pregando. Está sentado lá atrás com a cara no chão. Sua esposa, seus filhos, que conhecem sua nudez, suas fraquezas, não vê ali aquele homem, vê ali um ofício, se orgulha dele, respeita. É um mistério. Quantas vezes nós entramos cabisbaixos, não podemos olhar para certas pessoas no auditório, elas deviam ter pena de nós. Nós ficamos em suas mãos. Fala, mulher, que gostaria de ter um Sansão em sua mão. Só pode ser a Dalila. Eu tenho em minhas mãos. Qual a mulher? Você acha? Quando o filho do irmão João Bastizo, um dos poucos apóstolos que restam, Timóteo do irmão Brana, voltou da sua escola, irmão Daniel, que é hoje um grande servo de Deus, um pastor abençoado, como o pai mesmo, voltou zangado com o pai. Disse, escuta, por que o senhor não me participou de tal episódio de sua vida? E eu fiquei sabendo disso lá na escola. A vida do pastor é engraçada. Foi parar na escola, na boca de colegiais. Isso deve ter sido através de pessoas santas, né? Puras, intocáveis. Quando chegou, o João disse, não, eu nunca fiz isso. A esposa dele disse, João, ele disse, não, eu nunca fiz isso. Aquele João morreu. Eu nasci de novo. Não tem direito. Não existe como. Eu não tenho que falar disso. Porque aquele morreu. Meu Deus. Ela era sua esposa, ela conhecia. E ele foi tão sincero que assim que o irmão Brana pregou o casamento e divórcio, ele parou de pregar por conta própria. E um dia ele foi conversar com o irmão Brana sobre outro assunto, porque eles eram amigos. Ele tinha caçado com o irmão Brana, tinha pescado com o irmão Brana. Afinal de contas, viveu mais de 20 anos com o irmão Brana. Conversou lá com o irmão Brana, não falou nada sobre a posição que ele havia tomado, por respeito a casamento e divórcio, que é o pilar de fogo. Ele foi saindo, o irmão Brana disse, John, come here. Vem cá. Quem mandou você parar de pregar? Ele disse, só irmão Brana, foi casamento e divórcio. Quando eu ouvi a sua mensagem, ele disse, não, continue. Eu não mandei. Casamento e divórcio não mandou você parar de pregar. Não. E a esposa conhecia tudo. A esposa conhece o marido. O marido conhece a esposa. Os filhos conhecem os pais. Mas veja, olha para o seu pai aí agora, olha.
Olha para o seu marido, você que está sentada junto com ele, olha. Vê se você vê aquele mochibinha. Aquele pão duro. Não é não. Há uma coisa que passa por cima dos defeitos. Não há? Gente, estamos numa intimidade de esposa com esposo. Cristo é o marido, a igreja é a esposa. Ele sabe que ela está na dimensão humana. Ele sabe que ela tem pulso. Ele sabe que ela tem inflamações. Ele sabe que ela tem dias críticos. Ele respeita, por sinal. Ele respeita os seus dias críticos, coisas que alguns homens não entendem. São animais, irracionais. E não respeitam a condição feminina, a fraqueza do vaso. Você já pensou se Jesus Cristo fosse tratar conosco conforme nós tratamos com aqueles dos quais nós esperamos correspondência? Dos quais esperamos e contamos com reciprocidade? Onde estaríamos nós? Mas Ele nos trata, Ele nos trata como quem é humano, como quem sente dor, como quem fica nervoso, como quem fica cansado, cansada, como quem está sujeito ao tempo, ao espaço, à matéria. É a forma que Ele trata conosco. Ele não exige de nós uma super igreja. Isso é catolicismo. Ele quer simplesmente que sejamos fiéis a Ele, que tenhamos uma aliança, um pacto a ser honrado, que tenhamos um diadema, onde há uma dracma, que significa fidelidade. Fidelidade significa respeito à integridade física um do outro. Até a integridade sentimental, emocional. Por que Jesus falou da mulher, da dracma perdida? E ela chamou as amigas, me ajuda a caçar, procurar minha dracma. Eu perdi minha dracma da fidelidade debaixo da cama, e ali por aqui, varre dali, varre daquela. Encontrou a dracma. Ai, que alívio! Porque se o marido chegasse e ela não tivesse aquela dracma, ela seria levada no templo. E ela seria repudiada oficialmente. E desde então ele poderia tomar outra no lugar dela. Não, é uma parábola da dracma perdida. É uma parábola apenas. Sim, é uma parábola. É um costume, é uma cultura, é uma tradição, tipificando o espiritual. Mas vamos abreviar aqui. Que o mistério da iniquidade, o vagão do mistério da iniquidade está completo. Está em perfeita ordem. Elas estão usando um fiozinho apenas. Elas não têm muita roupa para tirar. Elas não conhecem mais o que é combinação. Daqui a pouco já não conhecem mais o que é anágua. Suas vestes compridas, às vezes arrastando no chão, não pode ser. Você não pode olhar quando está contra o sol, porque está despida, está só de roupinha íntima. Está tudo no lugar em que deve estar. A abominação e a assolação está no lugar em que não deve estar. Está dentro da família.
A abominação, a assolação está aonde? É a mulher no lugar fora dela. A mulher governa o mundo. Escutai, escutai esse pensamento profundo. A mão que embala o berço é a mão que rege o mundo. Ela deixou o seu poderio. Ela deixou o seu grande valor dado por Deus. Eu queria que as Nações Unidas, o Congresso Nacional, regesse, aprovasse uma lei dizendo assim: a partir do dia 1º, as mulheres não vão ter mais. Me desculpem, me perdoa, que isto não soe como sacrilégio, mas a partir dessa lei agora de igualdade, então as fábricas de mods vão quebrar, vão fechar, porque elas não vão menstruar mais. É lei do país. Deus pôs a diferença entre o macho e a fêmea. E o irmão Branham disse: seja homem. Homem, viu, meu filho? Seja homem, não fica em cima do muro com um brinquinho na orelha, não. Seja homem. Tenha cabelo de homem, roupa de homem. Seja mulher, viu, minha filha? Não fique em cima do muro, não. Tenha roupa de mulher, comportamento de mulher, gestos de mulher. Aprenda coisas de mulher. Vamos, faça uma lei universal. Isso foi posto lá no Éden. Foi tirada a parte feminina de Adão, por isso homem nenhum pode estar misturado. Mas, porém, todavia, Sodoma e Gomorra está aí. Quando Ló ofereceu as 2 filhas virgens para eles não queriam, eles queriam os homens. Porque os anjos desceram lá em forma de homens. E o pior é que você está vendo isso dentro de casa. Esse aqui é o maior sofrimento. Essa aqui é a fornalha. Essa aqui é a arena. Essa aqui é a diferença. Você é mãe, você é pai, você é filho, você é revelado. Por isso você olha aquela criatura que você mais ama. E diz: meu Deus. Meu Deus, irmão Brano olhou para Sara, José, seus filhos, disse: o que será de Sara, o que será de José daqui 20 anos? Como o coração do irmão Brano cortou por Sara. Quem se lembra de Sara, enquanto José, entre aspas, é o Senhor? Quem se lembra de Sara, aquele coração de pai se cortou por ela. Qual o coração de pai que não corta? Muitas vezes eu acordava de madrugada, minha mãe estava chorando, viúva que tinha a Bíblia marcada de Gênesis, Apocalipse, chegava em Apocalipse, voltava para Gênesis, chegava em Apocalipse, voltava para Gênesis, a vida toda. Num tempo que não tinha essa desgraça de televisão, de rock, nem nada disso. Uma prostituta tinha a rua reservada dela. E ela não saía na rua como as mamãezinhas de família saem hoje. Não, as prostitutas não. Elas apanhariam, elas seriam presas. E, no entanto, para viver aqueles dias era com jejum e oração. E para viver esses dias agora, o mistério da iniquidade, pastor Orlando, está completo, está tudo em ordem. O mistério da piedade, o vagão do mistério da piedade é que está o problema. O problema está no vagão. Eu vou resumir. Não vou.
O mistério da piedade, o vagão, vocês já entenderam tudo. O mistério da piedade, o vagão do mistério da piedade. Eu tenho que botar minha vida em ordem. E quando eu faço força, às vezes quem deveria mais ajudar é quem atrapalha. Você quer pôr sua vida em ordem? E seu marido, que deveria mais ajudar com o entendimento, é quem mais impede. Mas lembra que a mulher sirofenícia, a grega, tinha muitos impedimentos. Mas ela disse, eu estou aqui de teimoso, eu vou. Quem quiser eu vou. Quem quiser eu vou. Eu sou teimoso, eu vou. Deixa o vagão da iniquidade para lá. Vamos pensar no vagão da piedade? Satanás. E esse povão de Deus aqui, ó. Aleluias. Isso aqui representa menos de 8 pessoas na arca, proporcionalmente falando. Isso aqui representa menos, igual a Abraão com Sara e Isaac por ali. Mas é gostoso. É preferível um pouquinho de uma viúva que recebe Elias. Um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Coisa de boa qualidade. Elias não teve que transformar a qualidade. Porque hoje o azeite é pura soja, óleo de soja. Ele não teve que transformar a qualidade. Ele transformou a quantidade. Multiplicou, né? Pode ter pouquinho. Mas que seja qualidade. Qualidade apostólica. Qualidade profética. Qualidade pentecostal do cenáculo, lá de Jerusalém. Pentecostal. Porque a noiva é apostólica, é profética e pentecostal. É ou não é? Amém. Traz todo o sistema de Sodoma, o mistério da iniquidade. Eu quero ficar agora com o mistério da piedade. Porque enquanto estava acontecendo o sodomismo, o Abraão estava com Elohim. Com Elohim. Veja só o que está o que está acontecendo. Elohim, os teólogos dizem, mas isso é plural, é pluralidade de Senhor. Que Abraão viu 3, ele não falou senhores, ele falou meu Senhor. Aí eles arranjam essa pluralidade para o nome Elohim. Mas Elohim quer dizer aquele no qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então não é só 3 pessoas, é toda a plenitude da divindade. Ou seja, não é somente 3 ofícios, 3 manifestações, mas toda a plenitude da divindade. Isso é o mistério da piedade, se encarnando dentro dos limites humanos. Nunca vamos esquecer disso. Trazendo então o mistério da piedade, Abraão trouxe Isaac, Isaac trouxe Jacó, que é a graça, Jacó trouxe José, que é a perfeição. E quando José falhou como perfeição, mas sendo humano ele tinha que falhar, dizendo que seus pais não eram pastores de rebanho, de ovelhas, porque no Egito era maldição, mas sim de gado. A graça, que é Jacó, diz para o rei, não, os servos nós somos pastores de ovelhas. Ele corrigiu, tirou o arranhão de José da perfeição. Veja só como ficou gerado
esse comboio foi um vagão de fé engatado num vagão de amor, um vagão de amor engatado num vagão de graça, vagão de graça engatado num vagão de perfeição, tudo dentro de um aspecto espiritual. Você tem que ter sua mente limpa de ventos de doutrinas, de complicações. Você não entende. Um homem como o irmão Branham de pendurar um crucifixo no espelho retrovisor do seu automóvel, para quando o diabo botasse uma mulher naquela condição na frente dele, ele olhava por o crucifixo. Isso mostrando que ele era homem, que ele não era um solteirão de batina. Mostrando que ele era homem. Os anjos atentaram para a pregação do evangelho, mas Deus disse: tem que ser homem. E Deus disse: esse homem tem que ser casado, pai de filhos. Eles dizem que Pedro foi o primeiro papa. Tá certo, o primeiro papa teve sogra. O primeiro papa não teve ouro, não teve prata, mas teve o nome de Jesus. O primeiro papa diz assim: não há outro mediador entre Deus e os homens, senão o Senhor Jesus Cristo. Os outros dizem que é Maria. O primeiro diz que não, que é só Jesus, só Jesus Cristo. O primeiro papa batizou por imersão nas águas, arrependidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja Atos dos Apóstolos capítulo 2, Atos dos Apóstolos capítulo 8, Atos dos Apóstolos capítulo 10, Atos dos Apóstolos capítulo 19, e me mostra um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na Bíblia e na história da igreja, até 325 anos depois de Cristo. E eu gritarei para esse Brasil afora, pelo rádio, tudo: eu sou um falso. Me mostra um sequer. Mas isso é o vagão da piedade. Alguém disse: bom, batismo é rudimento. Eu disse: a funda de Davi era um rudimento, então. Eu quero ver como é que ele mandaria a pedrinha. Se não pode nem com ABC, quanto mais com álgebra. Se não pode ver nem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, como vai ver os segredos dos 7 trovões? Como vai ver o profeta Elias ali dentro? Gente, a melhor coisa no mundo que podia acontecer com um filho de Deus, uma filha de Deus, com um filho de Abraão, durante aquele tempo, era saber que um profeta tinha chegado na sua casa. Podia ser nas circunstâncias mais horríveis do mundo. Esse mundo jactancioso, pseudo-intelectual, petulante, arrogante, se dá o luxo de desprezar a maior dádiva de Deus para este século. Não é nave para a lua, mas é uma nave para a glória. Essa mensagem é a cápsula de Deus que vai tirar você, minha irmã, meu irmão, na hora certa, exata, deste mundo. Fica imundo, fica aí filhos, marido, mulher, encados, parentes, pai, mãe. Tem muita gente que quer ir no rápido, puxando um cordão. Atrás não tem jeito. Quando você nasceu, o cordão tem que ser cortado, senão você morreria. Quando você nasce em Cristo, o cordão umbilical tem que ser cortado. Você tem que ter vida própria. O Espírito enche os seus pulmões espirituais. Tem dor, a criança chora, a mulher geme,
de dores. Mas é um mistério. É um mistério. Foi um espertinho entre milhões que viaja jogando o rabinho para um lado e para o outro e pulou lá dentro do óvulo. Às vezes não foi nem o que chegou primeiro, mas foi o predestinado. O predestinado é que pulou lá dentro. Entre essa São Paulo, eu comparo isso. Olha, veja só quantos milhões de gente estavam nos lombos do seu pai quando ele tinha 16 anos. E estava lá você, aquele molequinho espertinho que você era. E você, quando o seu pai casou, você correu lá e foi lá e entrou no óvulo. E você está aqui agora. E São Paulo, esse formigueiro humano. Esse formigueiro humano. Veja só, e você saiu por aí. É Brasil para Cristo, é Deus, é amor, é isso, aquilo, é presbiteriano, é batista, é católico. Pá! Mensagem! Elias! Fomos visitados por Elias. Chegou o profeta de Deus. Pensa bem. Quando Elias chegou na casa da viúva, ele ia buscar lá aqueles cavaquinhos para fazer o último bocadinho e morrer com seu filho. Mas logo ela descobriu que tinha recebido, era um profeta na sua casa. Nós estamos na mesma condição. Abraão estava se acabando cada dia que passava. Essa é a condição nossa. Mas nós temos uma promessa. E nós temos um amor, não é uma paixão. O que está inflamando em nós, por isso ninguém deveria se casar a não ser por amor. É fácil. Aves da mesma plumagem voam juntas. Veja se ele é um moço dizimista. Veja se ele respeita o pastor. Veja se ele respeita os diáconos. Veja se ele respeita a si próprio. Veja se ele respeita o pai, a mãe, as irmãs dele. É a maneira que ele vai te tratar depois. Se ele não é fiel na casa do Senhor, como você se casa com o infiel? Que comunhão tem a luz com as trevas? Ah, mas se ele foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, não importa. É de pôr comida. Das árvores se lembra dos frutos. O marinheiro diz, ai que saudade do mar, mata a fome. É um enigma. Na verdade isso é um enigma. Pastor Amâncio, muitos anos, nos tempos que ele nem sonhava que existia mensagem ainda. Pastor Amâncio Pereira Sobrinho estava noivo para se casar com uma mocinha. E um dia ele viu a maneira que ela tratou a sua mãe. Ele disse, me dá minha aliança de volta. A maneira que você trata a sua mãe, você vai me tratar. E Deus honrou aquilo, lhe deu uma esposa. Saudosa memória, mas uma esposa de verdade. Quem não honra o pai, não honra a mãe. Não respeita o pai, não respeita a mãe. Quem não honra o pai, não honra a mãe, não respeita a Deus. Quem não honra o pai, não respeita a mãe, não respeita o pai, não respeita a esposa. Não respeita o marido. Não respeita Cristo. Então não é questão de paixão. Nós não estamos aqui por paixão. Não é uma paixão, não é o eros. Tem muita gente apaixonada por Cristo. Como se apaixona por uma mulher. Paixão é desejo imediato. São glândulas chamando por outras. Já o amor é uma amizade que pega o fogo, enraiza e cresce lentamente.
A paixão é marcada por um sentimento de insegurança. A gente fica empolgada e impaciente, mas não realmente feliz. Não há segurança. Existem dúvidas, renitentes e pequeninos detalhes sobre a pessoa amada que a gente prefere não esmiuçar demais, pois poderia estragar o sonho. A gente não quer encarar aqueles defeitos porque pode estragar o sonho da paixão. Então obscurece tudo que Deus mostra, tudo que o outro mostra. O amor é a compreensão tranquila e a aceitação amadurecida da imperfeição. Conhece o que é uma fraqueza humana dentro dos seus limites humanos? Porque ele é real, ele é realista. Dá-nos força e cresce além das nossas pessoas. Para favorecer o ente amado, ele nos dá força. Sentimos-nos aquecidos pela presença dele, mesmo quando está longe. Desejamos-lo ao nosso lado, mas perto ou distante, sabemos que ele é nosso e é possível esperar. O amor tudo espera, o amor tudo sofre. A paixão declara: precisamos casar-nos imediatamente. Não posso arriscar-me a perdê-lo ou a perdê-la. Façamos logo um filho. O amor aconselha: tenha paciência. Não entre em pânico. Ele é seu. Ela é sua. Planeje com fé o seu futuro. A paixão contém um elemento de excitação sexual. Se forem honestos, vão reconhecer que é difícil ficar na companhia um do outro, a menos que haja a certeza de que vai tudo culminar na relação sexual. Precisamos ser amigos antes de sermos amantes. A paixão falta segurança. Quando o outro está longe, há dúvida a respeito dela, a respeito dele. Estarei sendo enganado? Estarei sendo enganada? Com quem está ela nesse momento? Com quem estará ele? Às vezes chega-se até a investigar. Amor significa confiança. Você se sente calmo, seguro de si e não é ameaçado. Essa segurança é captada e isso torna ainda mais merecedor de confiança. A paixão pode levar você a fazer coisas de que se arrependerá no futuro. O amor não. O amor nunca te levará a dar um passo do qual você vai se arrepender. O amor é um alto astral. Faz você olhar para cima, anima-o no que é correto, no que é seguro. Irmão Branham vem e diz, numa oração: Senhor, anima-me no que é correto e desanima-me naquilo que não é correto. Torna você uma pessoa melhor do que antes. O amor está sempre progredindo. Ele nunca fica estagnado. Ele sempre encontra uma causa para demonstrar o seu valor. Ele sempre encontra um motivo para entrar em ação. Mostrar que eu te amo. Vamos dizer: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor.